Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar. Hoje nós destacamos uma obra também bastante importante para o futuro da sociedade, mas ao mesmo tempo uma obra graciosa, né, e agradável de ser lida, porque trata-se de um livro infantil. E quando a gente fala de criança, ou quando nós falamos para a criança, tudo fica muito agradável, o coração se enternece, tudo fica muito especial. O livro que nós trazemos hoje, para sua apreciação, é o livro A Borboleta Bilu e a Importância da Prece. E quem vai falar sobre esse livro é a Priscila Vono, que está aqui conosco como nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada. Bom, esse livro realmente é um livro gracioso, é um livro importante porque fala para a criança, fala de criança, né? E quando a gente fala de criança, a gente fala do futuro, né? Mas antes da gente falar do livro, a gente queria falar um pouquinho de você. Como você está aqui pela primeira vez, como surgiu sua mediunidade, como você descobriu, como você se descobriu médium, se isso lhe causou muito sofrimento, muito sacrifício, enfim. Como que você chegou até aqui, né? Nesse livro? No livro Borboleta Bilu. Isso. Na verdade, eu tenho esse conhecimento já há muito tempo, eu via desde criança, de pequenininha. Eu realmente sofri, né? Como, eu acho que muita gente sofre, né? Quando vê espíritos, eu vi fantasma. E eu tinha muito medo, eu tinha medo do rosto do Allan Kardec no Evangelho do Lar, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E minha mãe tinha um evangelho, ela tinha conhecimento, mas eu tinha muito medo. Ela lia muitos livros e eu continuava com medo. Até que uma vez uma pessoa, né, desencarnou, né, uma pessoa muito próxima, foi o meu avô. E aí a gente teve alguns problemas em casa e nós fomos todos para o centro espírita. E eu continuava com muito medo e sempre vendo pessoas, sentindo, porque eu tenho psicometria, e aí às vezes eu entrava nos lugares e sentia o ambiente, pegava dores das pessoas, então era uma coisa bem, minha mãe vivia falando que eu vivia com dor de cabeça, mas era tudo por conta da mediunidade, eu não sabia, né, não tinha conhecimento disso. E aí fui até o centro espírita e eles falaram assim, bom, então vamos cortar a sua mediunidade por um tempo, porque tudo vai voltar, quando você estiver preparada. E eu pensei, né, nossa, como eu nunca vou estar preparada, ainda bem, melhor que tire mesmo, pode tirar, nunca vou estar preparada. E aí, realmente, eu deixei de ver no começo, né, espíritos, eu não via mais como eu via normalmente, e aí eu comecei a ter recordações de vidas passadas. Ou seja, você se livrou de uma situação, mas caiu em outra. Eles falaram assim, olha, a gente tira isso, mas a gente não vai tirar o pé não, você vai ter que estar ali porque você precisa voltar. Certo. E aí eu comecei a ter essas lembranças, então, elas vieram espontaneamente, uma coisa pequena, na verdade. Eu soube só que era uma lembrança de vida passada porque minha avó estava viva na época em que eu tive a lembrança. Então, eu tive a lembrança de algo onde minha avó era viva. E você ainda não? Eu é isso? não, porque minha avó era, né, viveu a infância naquela casa e eu lembrei da casa. E aí eu estava contando que minha tia era da Umbanda, e aí eu entrei na casa da minha avó morava com a minha tia, cheguei lá. Então, né, eu lembrei, vi isso, de repente, do nada, veio na minha mente, sumiu tudo, apareceu aquele lugar. O que é, tia? Aí contei, né, para ela o lugar todo, e aí minha avó vinha entrando, e ela disse, aquela porta ali do lado da mangueira é a porta da cozinha, mas onde você viu essa foto? Aí é que eu comecei, então, a ir atrás, estudar e querer me interessar pelo espiritismo, porque eu não tinha interesse nenhum, eu morria de medo. Até para você entender o que estava acontecendo com você, porque senão você ia sofrer sem saber como controlar ou como conviver com isso, né? É verdade, porque no começo a gente se prende muito àquilo, né?
Então você fica vivendo a vida do passado. Certo. É muito complicado. Então, como eu fui estudar isso e toda a parte espiritual da coisa, como terapia de vidas passadas, na verdade eu comecei a estudar. Aí eu entrei na psicologia e aí fui Colabora, caminhando, né? Até então um dia eu retornar à casa espírita, sem medo. E aí para estudar, né? Certo. Aí eu comecei já na evangelização infantil, trabalhando como evangelizadora de crianças pequenas, de 4, 5 e 6. E comecei a estudar a doutrina, tudo, uma parte mediúnica. E aí fui desenvolvendo, ou educando, né? Porque eu já tinha tudo aquilo. Mesmo. Eu fui educando, então, a minha mediunidade. Hoje você convive bem com ela? Muito bem, muito bem. Eu lembro de 10 vidas passadas hoje, bastante coisa, mas eu acho que pela eternidade, acho que a gente já teve muito mais do que isso, verdade, né? 10 até um pouco. Eu acho que normalmente elas vêm para você mudar algo que você não está mudando nessa oportunidade que você tem. Olha, é uma forma de falar assim, olha, isso aqui ainda não está legal, é melhor você mudar. Na verdade é uma oportunidade extraordinária, mas também se você não souber lidar com essa situação, você se prejudica, né? Porque aí você pode ficar doente, apegado àquilo e complicar um pouquinho mais a sua vida, né? Totalmente. Por isso que é importante a terapia. A terapia de vida passada não trata, não fica, vamos fazer a regressão da pessoa por uma simples curiosidade, não é Sim. isso. Você precisa tratar aquele sentimento que veio àquela vida para que você renove isso tudo nesta vida. O que importa não é o que passou, o que importa é daqui por diante. Eu acho que é uma experiência extraordinária até para mostrar para as pessoas, né, como o plano espiritual age para cada pessoa de uma forma, né, da forma necessária para o aprimoramento daquele ser, né? É verdade. É interessante. Eu acho uma das formas, né? É uma das formas. É fabuloso. E ao mesmo tempo, eu acho que essa coisa da gente sempre achar que o médium é um devedor, não, é uma oportunidade de aprendizado, né? Sempre uma oportunidade. Como qualquer outra atividade na sua vida que é um aprendizado para a vida futura, né? É interessante isso. Bom, mas o livro, nós vamos falar agora um pouquinho do livro, como começou esse livro, né? Como ele surgiu, mas a gente vai deixar isso aqui para falarmos daqui a pouco, tá bom, Priscila? Tá certo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos para falar da borboleta Bilu. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Priscila Vono sobre o livro A Borboleta Bilu e a importância da prece. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com a Priscila, a gente gostaria de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Se você quer colaborar de alguma forma com essa mensagem, com essa doutrina, para que chegue a mais pessoas, a lugares mais distantes, com mais qualidade, com mais facilidade, junte-se a nós e associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 18 38. Você vai se tornar um divulgador da doutrina dos espíritos e, na verdade, um colaborador na transformação do nosso planeta, que é um momento importante para todos nós. 0800 12 18 38. Bom, Priscila, vamos falar do seu livro, que é gracioso de verdade, né? A Borboleta Bilu. Como que surgiu a ideia de escrever esse livro? Você já falou que trabalhou com crianças ou que trabalha com crianças pequenas, não é isso? É verdade. Na verdade, eu estava dando aula para 4, 5 e 6, como eu estava dizendo, como evangelizadora infantil. E aí tinha lá uma aula sobre Evangelho no Lar. E agora, como eu vou fazer uma aula de Evangelho no Lar para crianças de 4, 5 e 6? Verdade. Sendo que eu tinha acabado de começar a fazer a aula, fazer o Evangelho no Lar dentro da minha casa, né? E eu falei, puxa vida, e agora? E aí eu pensei, e peguei material, e olhei, que tem material, mas é escasso, mas tem material.
E eu estudei, peguei aqueles formuláriozinhos de Evangelho no Lar e estudei. Bom, primeira coisa que eu pensei, vou fazer o Evangelho com eles na sala de aula. Sim. Mas crianças, né, que você vai ler o Evangelho, aí pensei, me deu um sono. Aí foi dando um sono, dormi. Mas assim, uma coisa assim bem estranha. Depois de 20 minutos eu acordei na minha cabeça martelando uma informação, né? Você vai escrever sobre uma borboleta, você vai fazer uma história sobre uma borboleta, você vai fazer uma história sobre uma... Tá bom, né? Mas não vinha nada na minha mente e eu não conseguia escrever. Eu falei, eu vou dormir, amanhã eu penso no que eu vou fazer. E eu dormi, né? No outro dia de manhã eu acordei e estava no caminho do trabalho e no carro. Normalmente eu tenho astigmatismo e no carro a gente fica meio enjoado e tal. E eu comecei a escrever no carro, sem enjoo nenhum, e em 20 minutos também eu escrevi a história da borboleta Bilu como uma aula para as crianças sobre o Evangelho no Lar. E quando eu terminei de escrever, eu não sabia que aquilo poderia ser uma psicografia. Na verdade, o livro é psicografado. Ele é psicografado pelo espírito de Solange e eu não sabia até então. Para mim, eu tinha escrito uma história e mesmo que as palavras não fossem muito parecidas com as minhas, né, a minha forma de falar, eu falei, tudo bem. E fiz a ilustração, terminei o livro, fiz um livrinho mesmo, né, para apresentar para eles a aula. Então, ele já se configurou como livro. Certo. E aí, dei então uma aula sobre o Evangelho no Lar. Depois de 2 anos... é que foi me cair a ficha que aquele livro não era um livro comum, né? Numa aula mediúnica eu percebi que na verdade era uma psicografia, porque aí eu fui entendendo a psicografia, eu estava estudando ainda, né? A doutrina. E aí eu entendi o que era psicografia, falei, puxa vida, mas acho que aquilo é psicografia. E aí então eu pedi para que o espírito se apresentasse. E aí ele se apresentou para mim com o nome de Solange. E se apresentou... Você a viu? A vi como figura, né? Sim. Ela se apresentou para mim e disse, eu sou a Solange, sou autora do livro. E nós vamos escrever mais livros. Ai, que fabuloso. Foi assim que aconteceu. Tem mais 6 livros além disso. Historinhas já escritas que só falta fazer o livrinho. Certo. Na verdade, a gente não vai falar o que o livro... né, o que o livro traz, porque a gente vai querer que você adquira o livro e leve para sua criança para ajudá-lo, né, nesse passar de religiosidade para as crianças, porque eu acho que isso falta ainda, né, Priscila, para as nossas crianças hoje. Eu acho que a religiosidade é importante na educação de uma criança, na formação de uma criança, né? É verdade. Eu acho que o que falta é a moral. Eu sou psicóloga e eu vejo isso dentro do consultório, né? O que falta é essa espiritualidade. Os pais estão na correria, né? Compram presentes, como a gente sempre fala, quer comprar, né? Porque você não está dando o amor que você queria dar para o seu filho. A gente está trabalhando muito, trabalha. E o que falta é isso, né? Um momento em família, um momento de estudar o Evangelho no lar, estar junto com o seu filho, fazer o Evangelho com ele. Mas ele não entende nada. Pega livrinho, não precisa fazer o Evangelho exatamente do Evangelho. Claro, é importante o estudo, mas também você pode, já que ele está lá, pega um livrinho infantil, né? Dá uma lida sobre moral, dá uma lida sobre coisas sobre o amor, que fala sobre fraternidade, né? Livros infantis tem bastante, não exatamente da doutrina, mas mais voltado Mas que fale de moral. Deus, né? De fale de moral, de amor ao próximo, né? Boa moral. De dividir, porque as crianças não conseguem hoje dividir, né? Elas são... eu estava assistindo uma palestra em que o palestrante diz que as crianças são ególatras, né? Elas são egoístas, né? E a gente precisa exemplificar para elas a fraternidade, como você disse, né? A bondade, o dividir com o outro, auxiliar o outro. Isso é importante para a vida dele, porque a vida nos cobra isso, né? Nos cobra.
E então o que você, assim, esse livro então traz para a criança a prece como um auxiliar nessa educação, é isso? Eu vou falar um pouquinho da borboleta para que as pessoas possam entender, né? Então, a borboleta nasce, né, perto de algumas crianças. Essas crianças têm alguns problemas dentro de casa e ela quer a todo custo ajudar, mas ela ainda não é borboleta, ela é uma lagartinha, então ela não consegue chegar até aquela casa. Então, quando ela consegue chegar àquela casa, ela vê qual é o problema e ela tenta ajudar. Ela é uma borboleta muito amorosa, né? Ela tem a fraternidade, é a vida dela. Ela gosta de ajudar, ela gosta de estar próxima, ela ama todos que estão à sua volta, ela ama as crianças como se fossem a família. Então nós vamos deixar isso aqui para daqui a pouco, Priscila. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta falando dessa borboleta, como é o comportamento dela. Até já. Estamos de volta com Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o livro A Borboleta Bilu. Estamos aqui conversando com a Priscila Vono. E esse livro, como ela mesma já disse, foi ditado pelo Espírito Solange. Bom, Priscila, você estava falando para a gente da história um pouco, né? De como que surgiu essa história, a borboleta que é carinhosa. E o que eu achei interessante... e que eu acho que hoje as crianças não têm muito essa informação, porque eles não veem muito os animais, né? Os bichinhos, as plantas, as flores, eles estão muito mais na tecnologia, né? Então a natureza para eles está um pouco distante, né? Você conta como que a borboleta nasce, que eu acho isso interessante, né? Ele começa como uma lagartinha e aí ele vai na parte da transformação na pupa, né? E aí então ela nasce. Realmente essa parte, ela na verdade para nós é uma analogia à transformação mesmo, né? A você se tornar algo, né? E as crianças pegam isso. Elas percebem inconscientemente, elas percebem essas coisas. E realmente, você disse uma coisa certa, hoje nas escolas a gente quase não vê esse tipo de desenvolvimento, né? Antigamente a gente tinha mais contato com parques, né? A gente tinha mais contato com os animais e hoje a gente fica muito atrás do virtual, né? Atrás do computador. Mas a borboletinha, ela é uma fofa, ela tenta ajudar essa família, como eu estava dizendo. E aí ela tem um contato com com animaizinhos sábios e eles orientam ela a procurar ajuda de Deus. E aí então ela aprende através da ajuda de Deus então a importância da prece e aí ela vai ensinar essa família. E ela fica tão feliz, né, de poder ajudar, assim, que ela fala assim, de agora em diante eu sempre vou ajudar. É interessante isso, né? É um exemplo extraordinário, né? Porque eu acho que a criança, ela lida muito bem com a conversa ou com esse contato com a borboleta, por exemplo, né? Nós adultos, não, a borboleta não vai me ensinar a fazer a prece, mas a criança... Para ela isso é natural, né? É muito natural, é uma fábula, né? É uma fábula. Os animais estão muito próximos dele, os carros, né? A criança brinca com o carrinho e fala pelo carrinho, né? As meninas com as flores e assim vai. É um contato muito próximo da criança, a borboleta. E na verdade, eu sempre falo, a história não é minha, a história é da Solange e através então dela veio mais... outros personagens, vieram mais 6 livros que ainda não estão editados, mas futuramente estarão. E eu tenho certeza que o pessoal vai adorar, ela é muito carismática. Os adultos adoram que leem ela. E uma coisa também que você nos contou e que eu acho que é importante, é o trabalho social que tem por trás disso também, né? Porque esse livro não é só
para ajudar nessa religiosidade da criança. Tem algo a mais, né? Conta pra gente como que é esse trabalho que você está fazendo também. O livro, a Solange sempre diz que o livro era para divulgação e ela é uma pessoa na espiritualidade, lá no plano espiritual, ela é uma pessoa da educação. Então, ela sempre disse isso para mim, ela é minha mentora da educação mesmo, do trabalho com as crianças, e ela sempre disse isso para mim, o trabalho é para divulgar, a difusão, né, da doutrina espírita, do evangelho no lar, do contato familiar, então ela prima por tudo isso. E o livro, quando ele foi escrito, eu escrevi ele em e-book primeiro, e toda a renda que ele em e-book é vendido, ele é revertido para o centro onde eu frequento, para as atividades assistenciais do centro. É super baixinho o valor do livro em e-book, porque o livro é digital, mas todo o recurso dele é doado para casa. O livro impresso, eu recebi uma ajuda, na hora de imprimir o livro, eu recebi uma ajuda da USE, junto com o pessoal do Evangelho no Lar. São colaboradores da USE que fazem o trabalho do Evangelho no Lar, da divulgação do Evangelho no Lar, que me ajudaram. E toda a renda que eles me ajudaram, eu doei para eles em livros. Certo. Porque eles têm um projeto de trabalho de divulgação do Evangelho no Lar com crianças. E aí eles fazem esse trabalho com o livro. E eu fiquei com uma parte dos livros, então, para divulgação, para conseguir uma editora, porque hoje ele não tem uma editora própria, ele foi editado por mim mesma, chama edição do autor, né, certo, quando você faz essa edição. Uhum. E fora isso tem um blog, e a Borboleta Bilu tem Facebook, tem blog, ela é toda informatizada. Então vamos dar esse blog. O blog, para você que quer acessar, é borboletabilu.blogspot.com. Você aí tem uma porção de informações acerca de tudo que acontece a respeito da Borboleta Bilu, é isso? Tem historinhas curtas, né? Porque aquelas que não são livros são historinhas curtas. Então no Dia das Mães ela fez uma homenagem para a mãe dela. Então eu vou colocando sempre que a Solange me passa as historinhas, eu vou colocando ou no blog ou eu vou arquivando para a edição do livro. Certo, então aqui fica uma sugestão para as editoras, né, para quem se interessar, né, Priscila? E ao mesmo tempo para os centros, né, para aquelas pessoas que nos assistem e que participam de centros espíritas e querem colaborar na evangelização das crianças, também podem adquirir o livro, né, para ajudar nessa orientação espiritual das crianças, né? É verdade. Interessante. Bom, nós temos só mais um minutinho. A gente quer agradecer muito você, Priscila. Obrigada. Porque eu acho que quando a gente fala do futuro da humanidade, a gente está falando de algo muito importante e é isso que você nos traz, né? Falar para a criança, falar de criança, eu acho que é muito importante. A gente agradece muito a sua participação e quando você tiver os outros livros impressos, volte para nos trazer. Com certeza, tudo bem. Relembrando mais uma vez, o blog da Borboleta Bilu é borboletabilu.blogspot.com. Se você quiser saber como adquirir esta obra e também se você quiser nos enviar alguma sugestão, escreva para nós, repensar@redemundomaior.com.br. Nós temos um encontro marcado na próxima semana, eu aguardo você. Até lá.